Você mora em um imóvel há anos, cuida dele, mas ele não está no seu nome. Será que você tem a propriedade ou tem somente a posse? Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre propriedade e posse, um assunto que gera muitas dúvidas e que tem impactos de formas diferentes. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa a notificação para receber os próximos conteúdos a respeito do direito de família, sucessões e imobiliário. Afinal de contas, o que é posse? Posse é o exercício de fato sobre o bem. Imagine um imóvel. Você age como se fosse dona, cuida dele como se fosse seu, paga as contas, faz melhorias, mas ele não tem necessariamente um título de propriedade, não tem uma escritura pública e muito menos o registro. É o famoso está no nome de fulano, mas quem cuida sou eu. Por exemplo, Cecília já mora no imóvel há mais de 10 anos, o imóvel que era do seu avô, cuida daquele imóvel como se fosse seu, mas não tem nenhuma escritura. Se for olhar no cartório de registro de imóveis, ainda está no nome do falecido avô. Ou ainda, um exemplo de posse é quando uma pessoa aluga um imóvel. Mas, nesse caso, tem algumas restrições. E o que é a propriedade? A propriedade é um direito reconhecido legalmente. Quem é o proprietário tem o seu nome registrado na matrícula do imóvel. Inclusive, aqui no canal, eu já fiz um vídeo falando a respeito da diferença entre ter uma escritura e ter o registro. Vou deixar aqui no card para você ver depois. Um exemplo. Imagina a Cecília. Ela compra um imóvel, faz a escritura pública tudo certinho, registra no cartório de registro de imóveis, ela é devidamente a proprietária. Até mesmo se ela alugar aquele imóvel, ela continua como proprietário. O locatário será apenas um possuidor do imóvel. A posse é um estado de fato, enquanto que a propriedade é um direito real e que é oponível contra terceiros. Digamos que a posse seria uma união estável, enquanto a propriedade seria um casamento. Você tem muito mais segurança quando você está casado, porque você tem toda uma documentação. Agora, quando você tem apenas uma união estável, sem qualquer documento, sem nada registrado, você tem uma certa dificuldade e você precisa comprovar que aquele relacionamento existe. É o que acontece quando você tem apenas a posse de um imóvel. Você precisa comprovar que você tem a posse e, inclusive, se aquele imóvel tiver que ser seu, você ter os devidos meios de demonstrar que aquele imóvel deve se tornar propriedade sua. E claro, se você tem a posse e entende que você deve se tornar o proprietário, existem meios para fazer isso. E é o que a gente chama de regularização de imóveis, que é um dos casos que mais acontece no Brasil. Diversos imóveis que são irregulares. Inclusive porque a pessoa, às vezes, não tem a escritura, não tem nenhum documento, não tem o registro no cartório de registro de imóveis. Seja porque o procedimento é burocrático, seja porque é caro, ou até mesmo por falta de informação. Os meios legais de se regularizar essa posse e se tornar devidamente um proprietário, se você realmente se encaixa numa possibilidade de regularização desse imóvel, há diversas formas de se realizar isso. Você pode, através de uma adjudicação compulsória, de um uso capião, de um inventário, com a simples lavatura da escritura e o registro no cartório de registro de imóveis, entre outras formas. O ideal é, claro, procurar um profissional competente, que é o advogado, para saber como está a situação desse bem e do caso em específico. Posse e propriedade são coisas diferentes e cada um faz com que você tenha um certo tipo de direito. Claro que a propriedade traz mais segurança do que você ter a posse. E, obviamente, você ter a posse dificulta muito mais e apresenta muitos riscos. Mas a posse pode levar com que você tenha a devida propriedade. O importante é não deixar o imóvel em estado irregular e fazer a regularização o quanto antes para que você não tenha maiores prejuízos no futuro. Geralmente acontece quando a gente menos espera.
Se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dúvida ou ainda alguma sugestão. Eu estou aqui aberta para novos temas. Obrigada por ficar até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!